Se você acabou de publicar um site ou já tem um site há algum tempo, mas ele não aparece no Google de jeito nenhum, fica comigo nesse vídeo que você vai entender o que está acontecendo e como fazer para contornar essa situação. Então, antes da gente ir aqui para os motivos, é importante a gente entender dois conceitos: indexação e ranqueamento. Então, a indexação significa que o Google conhece o seu site e o adicionou ao seu imenso catálogo de páginas da web. Fazendo uma analogia, é como se o Google fosse uma biblioteca, o seu site fosse um livro e a indexação fosse simplesmente o fato do seu livro estar exposto em uma prateleira. O segundo conceito, ranqueamento. O ranqueamento se refere à posição que sua página aparece para uma determinada palavra-chave. Um site pode estar indexado, mas ranquear na página 50, que na prática é o mesmo que ser invisível. Então, o objetivo não é só estar indexado, mas sim estar indexado e ranqueando bem. Se você não estiver ranqueando bem, vai ser o mesmo que você não está sendo visto por ninguém. Então, partindo aqui para o nosso primeiro motivo, ele é relacionado justamente ao ponto da indexação. Então, o site não está sendo indexado. Como você pode verificar se o seu site está sendo indexado ou não? Basicamente, você vai checar a meta tag robots. Essa meta tag tem essa estrutura aqui e ela fica localizado na head do seu site. Então, só para ter um contexto, se você pensar no seu site como sendo um esqueleto, a head seria a cabeça, ou seja, a seção inicial do seu site. Ela não é visível para os usuários, mas robôs de mecanismos de pesquisa têm acesso ao conteúdo dela. Então, para checar se o seu site está indexável ou não, você vai usar a ferramenta de inspeção de URL do Google Search Console, que é uma ferramenta criada pela própria Google para ajudar donos de sites, desenvolvedores e administradores de sites a fazerem uma manutenção melhor dos seus sites e entenderem como o conteúdo dele é lido, como as pessoas o acessam, quantas pessoas o acessam, posição média nas páginas de busca, etc. Então, aqui como exemplo, eu estou no Google Search Console do meu próprio site. Tá? O link da ferramenta vai estar aí na descrição do vídeo. E ela é muito simples de usar. Basta você adicionar o seu site como uma nova propriedade aqui. Ela vai pedir umas verificações bem simples e você vai já estar pronto para usar. Aí basta você vir aqui na barra de pesquisa, informar a URL que você quer testar. Geralmente é recomendado testar na home, porque se alguma coisa tiver de errada na home do seu site, várias outras páginas provavelmente também terão o mesmo erro. Então você vem aqui, insere o endereço da home do seu site, clique em OK e a ferramenta vai buscar os dados no índice do Google. Se alguma coisa estiver errada, ela vai te informar aqui com esse marcador em vermelho. No caso do meu, está tudo ok, não foi detectado nenhum problema de indexação. Se no seu site também não tiver sido detectado nenhum problema de indexação, você pode seguir para os próximos motivos possíveis para o seu site não estar aparecendo no Google aqui da lista. Segundo motivo, o Google não consegue rastrear o seu site. Geralmente, isso aqui é relacionado a um outro elemento técnico, que é o arquivo robots.txt. Então, esse arquivo ele fica localizado na raiz do seu site. Então, aqui também trazendo o meu próprio site como exemplo, eu tenho o endereço do site /robots.txt. Se o seu site foi criado usando ferramentas como o WordPress, por exemplo, é quase certeza que você tem um arquivo robots.txt e o que você vai procurar nele é uma diretriz específica chamada disallow. Só para resumir, a disallow aponta tudo aquilo que não deve ser rastreado pelos robôs de mecanismos de busca, como o Google. Tá? Então, é normal você ter alguns valores na disallow, como por exemplo aqui no meu caso, eu tenho um disallow busca. Por quê? Porque eu não quero que a página de busca do meu site, que é destinada ao uso interno dos usuários, esteja indexada. Então eu ponho um disallow busca. Se você acessar o arquivo robots.txt do seu site e tiver um disallow barra, como aqui, aí você terá um problema e o seu site provavelmente não será rastreado pelo Google. Então, acessou o robots.txt do seu site, viu esse valor disallow seguido por uma barra. Se você usa o WordPress, você pode fazer essa alteração via plugin ou até mesmo pelas configurações da plataforma, é extremamente fácil. Se não,
entre em contato com o seu desenvolvedor ou a equipe responsável pelo seu site, que eles com certeza vão te ajudar. Terceiro motivo, e aí a gente parte para ele uma vez que todas as causas técnicas tenham sido excluídas, que seria o conteúdo fraco, genérico ou insuficiente. Então, principalmente hoje em dia, a questão do conteúdo é muito importante porque ela reflete não só uma qualidade técnica, né? Então você ter ali um conteúdo bem estruturado, bem dividido e afins, mas também ela impacta na experiência do usuário. E para o Google, a experiência do usuário muitas vezes está em primeiro lugar. Então, se o seu conteúdo é raso, não traz informações úteis e relevantes para o leitor, o Google não vai ter motivos para mostrá-la a quem pesquisa, por exemplo, por uma palavra-chave relevante para o seu negócio. Aqui eu até trouxe um exemplo. Ó. Imagine uma página de serviço para um eletricista em São Paulo que diz apenas: oferecemos serviços elétricos em São Paulo. Entre em contato. Se você comparar isso, por exemplo, com uma página detalhada que lista todos os tipos de serviço, explica processos, mostra depoimentos e etc., acaba soando meio injusto, né? E fica claro que o Google escolheria priorizar a segunda página do exemplo, né? Aquela que está mais completa, mais detalhada, realmente entregando mais valor para o leitor. Então, nesse cenário, o Google sempre vai favorecer a segunda opção, porque ela tende a melhorar a intenção de busca do usuário. Motivo 4, você tem uma concorrência muito forte no seu nicho. Como a gente vê aqui, em alguns setores, a competição por palavras-chave de alto volume acaba sendo muito acirrada. Por exemplo, se você é uma seguradora pequena, seguradora de automóveis, e você quer ranquear para o termo seguro de carro, isso acaba sendo algo muito abrangente, né? Você vai, como nesse exemplo, seguradora pequena, vai acabar concorrendo com Porto Seguro, com Surrai, e isso acaba sendo meio que desleal para você, né? Então, qual é a saída aqui? Procurar uma concorrência mais nichada. Então, por exemplo, em vez de concorrer com seguro de carro, você vai concorrer com melhor seguro de carro para motorista de aplicativo em Belo Horizonte. Assim você vai afunilar a sua concorrência e, por consequência, as exigências da sua página, para o seu conteúdo serem classificados como úteis para o usuário, serão menores. Então, essa combinação eventualmente terá menor volume de busca, mas a intenção por trás dela é mais específica e, consequentemente, a concorrência é menor. Motivo 5: falta de autoridade aos olhos do Google. Então, mesmo tudo estando certo tecnicamente, ele pode simplesmente não confiar no seu site ainda. E isso é normal, porque a autoridade é construída com tempo, conteúdo útil e sinais de que você sabe do que realmente está falando, né? Então, se o conteúdo for raso, inconsistente ou parecer feito só para cumprir tabela, o Google acaba percebendo isso. Então, no fim, acaba sendo sobre o seu site não ter a autoridade o suficiente para o Google julgá-lo importante e merecedor da atenção dos usuários. Então, no fim, a autoridade é isso: é mostrar que você não é um projeto aleatório, e sim uma fonte confiável e constante. Isso demora muito para ser alcançado, mas sem uma boa autoridade, boas posições nos rankings acabam não vindo. Também se conectando a esse quinto motivo, a gente tem o motivo 6, que é o seu site é novo e você está sendo impaciente, né? Então esse ponto tem relação principalmente com o tempo. É importante a gente ter em mente que sites novos passam por uma fase natural no qual o Google fica os observando antes de levar a sério, antes de ter uma opinião formada sobre eles. Então é normal que hajam muitas oscilações, tanto em questão de impressões, posicionamento médio, páginas aparecendo e sumindo das buscas, etc. Nessa fase, considerando sites novos, isso não se trata de uma punição, e sim um comportamento natural do Google que está tentando entender quem é você, quem é o seu site. Aí a gente acaba entrando em um problema, que é que muita gente, com essa ansiedade, começa a mexer demais no site. Aí o Google não consegue formar uma opinião sobre ele acaba ficando instável, e quanto mais instável o site é nesse início, mais tempo leva para o Google formar uma opinião sobre ele. Acabamos caindo nesse dilema, né? Uma verdade nua e crua: o site novo precisa de calma. A gente precisa deixar um pouco a ansiedade de lado, publicar
manter o site estável e esperar o buscador, no caso o Google, conhecê-lo, né? E tudo isso tem a ver com práticas de SEO, que a gente sabe que funciona ao longo prazo. Então, SEO não é instantâneo e nessa etapa o maior risco é você mesmo acabar se atrapalhando. Seguindo para o motivo 7, temos problemas de SEO local. Isso aqui válido especificamente para negócios físicos. Então, se você tem um restaurante, uma padaria, qualquer negócio com uma loja física, esse item vai valer para você. Para empresas com localização física, uma grande parte da visibilidade vem dos resultados locais, do Google Maps. Então, aqui um exemplo: eu pesquisei restaurante em São Paulo, obtive vários resultados de busca vindo do Google Maps, que acabam sendo muito mais relevantes para mim como usuário do que esses resultados tradicionais que levam para sites ou então para anúncios. Então aí vai ser importante para você criar o seu site no perfil da empresa no Google, que é essa plataforma aqui, antigamente conhecida como Google Meu Negócio, tá? Ela mudou de nome. Então você precisa criar um perfil lá, reivindicá-lo e deixar ele completo. Então você vai querer preencher com o seu endereço certo, seu número de telefone, fotos de fachada, se for um restaurante, fotos do menu. Sempre que você tiver novos visitantes, consumidores, é importante que você peça que eles deixem uma avaliação para o seu negócio, porque as avaliações acabam sendo um dos principais fatores de destaque para perfis no perfil da empresa no Google. E é importante também que essas avaliações sejam reais. Isso vai com certeza impulsionar o seu negócio no perfil da empresa do Google. Então, por fim aqui, a gente chega uma sumarização, né? Então a gente consegue montar um checklist do que fazer agora. Então, primeiro ponto, verificar a indexação. Você pode fazer isso usando o Google Search Console, ou então até eu coloquei um macetezinho aqui. Você consegue ir até o Google, digitar site dois pontos e o seu site. Se a busca ativou resultados, você já pode eliminar esse item, então você vai ter certeza que o seu site está indexado e nenhum problema técnico de indexação ou rastreamento o está afetando gravemente. Segundo ponto, usar o Google Search Console. Então, mesmo que o seu site esteja totalmente ok, entra lá na ferramenta, cadastra o seu site e fica de olho monitorando tudo ali constantemente para ter certeza que novos problemas não surjam e também para você ter noção de como está o seu tráfego, impressões e por aí afora. Terceiro ponto, analise o robots.txt. Então, como eu mostrei, o arquivo fica na raiz do seu site. Nele você vai procurar por diretivas disallow que possam estar bloqueando o acesso do Googlebot. Quarto ponto, envie um sitemap. Então, o seu site ele tem um arquivo chamado sitemap.xml. E esse arquivo usa uma linguagem simples, que é a linguagem XML, para listar todas as páginas que você quer que os motores de busca, os robôs da internet, rastreiem no seu site. Ou seja, todas as páginas que você quer que os robôs estejam cientes que existem no seu site. Você consegue fazer o cadastro desse arquivo sitemap.xml também pela ferramenta do Google Search Console. Ela tem uma aba específica para isso aqui no menu lateral, onde você consegue imputar o sitemap.xml, fazer o envio e ela automaticamente vai rastreá-lo e processá-lo. Quinto ponto, faça uma auditoria do seu conteúdo. Então você precisa basicamente se perguntar se as suas páginas de blog são detalhadas, originais e realmente úteis para o seu público-alvo. Sexto ponto, otimize seu perfil da empresa no Google. Então, aquele ponto que eu mencionei anteriormente, de você cadastrar o seu negócio físico lá, preencher endereço, nome, telefone, outras informações relevantes, para que assim você apareça nos resultados do Maps. Por fim, avalie a concorrência. Pesquise por palavras-chave-alvo e veja quem está ranqueando. Você precisa ser realista sobre sua concorrência e procurar oportunidades em nichos menos disputados. Então, se você estava sem o norte do que fazer e esse vídeo te ajudou, se inscreva no canal, deixe o seu like e lembrando que na descrição eu vou colocar todos os recursos úteis para você, então tanto aqui o blog post
do meu site, porque meu site não aparece no Google, causas e como resolver, assim como links úteis mencionados aqui no vídeo, como o link da ferramenta Google Search Console e o painel de criação de um perfil da empresa no Google. É isso. Até o próximo vídeo.